Esse é um vírus, né? Então, quando eu falo do coronavírus, nós estamos falando de um vírus e ele entra pelo trato respiratório superior. O que é isso? Boca, nariz, tá? Então, quando a pessoa entra em contato com gotículas, chamamos de perdigotos, né? Que contém o vírus, então esse vírus ele entra dentro do nosso organismo, né? Pelo sistema respiratório superior, né? Então, por isso que a questão do uso de máscara tem essa função de proteger, né, o sistema respiratório superior de nós não contrairmos o vírus, né? Então essa que é a questão de como a pessoa contrai o vírus. E quando a pessoa também ela lava as mãos com água e sabão e o uso do álcool e gel, como que ele interfere, esses produtos interferem na questão do vírus? Então, como você falou, esses produtos, né, têm a função de eliminar o vírus. Então, toda vez que você tem contato, né, na superfície da sua mão, quando você faz a higienização, né, você elimina o vírus, porque infelizmente nós temos a mania, né, podemos dizer assim, a mania de colocar a mão nos olhos, colocar a mão na boca, né? Então, esse é o grande problema, né? A falta, muitas vezes, de higienização, principalmente das mãos. A pessoa, quando ela é afetada pelo vírus, como que o vírus ele vai agir no organismo de cada pessoa? Então vamos lá. Então, como eu falei para vocês, o início dele é via respiratória superior. Então aí ele entra nas células. O vírus é uma estrutura muito simples, né? Ou ele é de DNA ou ele é de RNA. O que isso quer dizer? Ele precisa de outra célula para sobreviver. Então, quando ele entra no nosso organismo, ele entra dentro de uma célula, ele usa o nosso aparelho genético para transformar em novos vírus, né? Então, com isso, espalha para o organismo inteiro. Então, o primeiro local que tem, né, é iniciar, né, o sistema respiratório superior, por isso que dá os sinais, né, e sintomas, confundido com sintomas de gripe, né? Que é coriza, né, o fungamento, escorrimento, a lacrimejação, a tosse, dor de garganta, né? Então, os sinais iniciais. Depois ele migra, né, para o sistema respiratório inferior, né, que são os pulmões, aonde que tem todo o ataque ali, e depois ele dissemina para o corpo inteiro, né? Então, essa que é a forma, né, de como o vírus entra. Isso como que a pessoa pode estar agindo para poder imunizar, né, e ter o sistema imunológico um tanto quanto reforçado? Os dois principais pontos, né? A questão da alimentação, né, e a questão da atividade física. E um outro ponto muito interessante hoje é a questão da percepção psicológica que a pessoa tem de enfrentamento dos seus problemas. Então, pessoas mais estressadas, né, têm-se, né, uma probabilidade maior, né, dos sintomas ser maiores. A nível nacional tem se falado a respeito da cepa amazônica. Como que funciona e qual a diferença dela para o vírus normal que nós conhecemos? O vírus ele é mutante. O que é isso? Ele cria novas características para driblar, né, o nosso sistema imunológico. Então, nessa questão, o vírus se adapta ao organismo da pessoa. Então, o próximo clone de vírus, daquele vírus, né, matriz, vai criar novos clones. Então, esses novos clones adaptam a essa condição. A pessoa pode ter pegado a doença, a pessoa pode ter tomado a vacina, porém, se ela entra em contato com uma nova variação do vírus, apesar de ser o mesmo, né, ele pode ter, sim, pegar de novo a doença. Em relação às variações, né? A gente vê ao redor do mundo diversas variantes, essas situações. O que é essa variante e por que ela acontece? É o mesmo vírus com roupagem diferente. É a mesma analogia do carro. Tem um carro, né, mudou o ano, né, deu umas características, né, mas o carro é o mesmo. Então o vírus é o mesmo, porém, né, com virulências diferentes. Em relação ao álcool e gel, né, tem que ser o de 70% e por que tem que ser esse percentual? O álcool, né, nessa graduação de 70%, ele desnatura, né, ele desidrata o vírus, né, nessa porcentagem, com isso ele consegue eliminar, né? Então, quando você põe o álcool 98%, ele evapora muito rápido. Então, 70% você tem que fazer lá a flexão das mãos, a limpeza, né, dos dedos, entre os dedos.
Então essa que é uma característica para fazer a eliminação, né, do vírus. Em relação à vacina também, né, a gente vê a questão de alguns líderes políticos falando, não recomendando, né, inclusive até algumas teorias, algo nesse sentido. Você, como profissional da saúde, o que você avalia, o que você tem a falar a respeito da aplicação da vacina? Então, vacina, o que é vacina? Então, quando a pessoa ela toma uma vacina, ela está tomando, né, ou aquela bactéria ou aquele vírus daquela doença, só que de forma extremamente atenuada, de tal ponto que vai induzir o sistema imunológico a criar memória quanto àquela doença que foi inoculada. O sistema imunológico vem em cima. Então, quando a pessoa toma a vacina, ela está treinando o sistema imunológico dela, né, a criar anticorpos específicos para aquela doença. Assim, dessa forma, quando ela tiver contato com a doença, o organismo dela já está preparado, né, contra, no caso, o Covid. Então, essa que é a questão de vacina. Porém, toda vacina e toda medicação, né, tem efeitos adversos, né? Então, muitas vezes é comum vacina da febre, vacina da dor local, mal-estar, né? Algumas medicações, né? Você pode pegar uma medicação das mais simples, né? Se você ler a bula dela, você também não toma. Com relação à medicação, né, tem se formado alguns kits e distribuídos ou vendidos. O que você, como profissional da saúde, fala a respeito disso? Pois bem, essas questões de medicação, né, por enquanto, para falar assim, essa medicação ela é 100% eficaz quanto a essa doença. Então, por enquanto, não tem. O que se tem? É um conhecimento empírico. Como assim? Viu que aquelas pessoas que iniciaram os sintomas e já no início desses sintomas, os médicos prescreveram medicações, né, que no caso foi a hidroxicloroquina, a ivermectina, e os remédios ali para os sinais e sintomas, viu, né, que o agravamento diminuiu, né? Porém, isso não tem nada comprovado. Na ciência, a gente fala que não tem nenhuma evidência clínica.